Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos alunos, vamos tratar de um tema muito importante, decisivo para o nosso curso de Sacramento da Ordem. Mas antes invoquemos o auxílio divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, ó Virgem Maria, tu que és a nossa mãe e mestra, que tu nos ajudes a viver na busca constante e humilde pela verdade e também na vivência da caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos, vou falar um pouquinho sobre algumas obras que podem nos ajudar a abordar o tema de hoje. O tema de hoje é muito importante, o tema da espiritualidade sacerdotal. E no início do nosso curso de Sacramento da Ordem, eu falei sobre esse dicionário, o Dicionário del Sacerdócio, que foi organizado pelos professores da Faculdade de Burgos, no norte da Espanha, onde existe um centro, São João Ávila, especializado no Sacramento da Ordem, na espiritualidade sacerdotal. E nós temos nesse dicionário, que é da BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, de Madrid, dois belos artigos, um sobre espiritualidade e um outro sobre espiritualidade litúrgica del sacerdote, ou seja, espiritualidades, e um outro artigo sobre espiritualidade litúrgica do sacerdote. O primeiro artigo de espiritualidade, mais geral, ele é assinado por um professor, um padre diocesano chamado Saturnino Gamarra. E esse mesmo autor, ele tem um belo manual, fruto também da sua experiência de docente, publicada pela editora do Monte Carmelo, uma editora espanhola, sobre esse tema, né? Manual de Espiritualidade Sacerdotal. É um manual, vamos ver aqui, de que ano. Primeira edição dele é de 2008. Eu comprei esse daqui em 2015, na sua segunda edição. Então, são as primeiras boas fontes em língua espanhola, bem próxima do nosso querido português. Mas a gente poderia falar também de outras obras interessantes também. Vamos apresentar mais algumas em outras línguas. Existe um grande autor de Milão, conhecido no âmbito da língua italiana, acredito que também internacionalmente. Ele se chama Giovanni Moioli. Giovanni Moioli também foi professor de teologia espiritual e escreveu muito sobre o tema do sacerdócio, sobre espiritualidade sacerdotal. Tem um belo livro escrito sobre o sacerdócio, Scritti sul prete, da editora Glossa, na coleção Quodlibet. E nesse livro nós temos vários artigos, mas nós temos alguns em especial muito interessantes. Por exemplo, tem um artigo, Considerações sobre a espiritualidade do presbítero diocesano, que é um tema muito, muito interessante. Hoje a gente nota uma espécie de crise. Qual é a espiritualidade do presbítero diocesano? Muitas vezes a gente vê o padre diocesano buscando em certos movimentos, em certos grupos religiosos, em congregações religiosas, em ordens terceiras, por exemplo, comunidades novas, elementos para viver melhor a sua espiritualidade, para buscar de um modo mais sólido a santidade. Também tem um outro artigo, Linhas Históricas sobre a Espiritualidade Presbiteral na Idade Moderna.
E ainda um título muito interessante, falar ainda hoje de espiritualidade sacerdotal, ainda faz sentido falar de espiritualidade sacerdotal? E aqui eu me recordo tristemente de um episódio que eu escutei, um amigo, formador de um seminário, e houve então um curso de formação para formadores, diretores espirituais, e o então convidado falava logo no início que o objetivo do diretor espiritual era conduzir seu dirigido a uma vida santa. E no mesmo momento, um ou dois formadores se levantaram discretamente, né? Estavam lá no fundo do auditório e se levantaram e dizendo que não iam assistir o curso, pois ele começou muito mal, porque ele ainda acreditava em santidade. Então, esse cara ainda acredita em santidade. Então a gente veio perder tempo aqui. Vejam que triste mentalidade, mas é uma mentalidade que às vezes vai se alojando no coração dos formandos, no coração dos dirigidos, no coração dos diretores espirituais, dos reitores e até, de um modo geral, no coração dos cristãos. Aquela mentalidade que não dá para ser santo. A santidade pode ser vista como uma espécie de utopia. A gente nunca chega a santidade realmente, né? Ela perde a sua concretude, o que é lamentável, evidentemente. Sobre esse tema da espiritualidade na vida diocesana, que é ainda um tema muito, muito discutido, tem muita coisa escrita bonita do magistério sobre isso. Aconselho todos lerem Presbyterorum Ordinis, evidentemente, o decreto do Concílio Vaticano II, que também dedica páginas à espiritualidade sacerdotal, e a Pastoribus Vobis, a exaltação apostólica pós-sinodal do Papa São João Paulo II, que faz o mesmo. Além disso, muitas cartas foram escritas aos sacerdotes, por exemplo, pelo mesmo Papa São João Paulo II, nas quintas-feiras santas. E elas juntas, reunidas, trazem uma verdadeira proposta de espiritualidade sacerdotal, poderíamos dizer assim. Também o ano sacerdotal, promulgado pelo Papa Bento XVI, deu espaço a muitas catequeses sobre o tema do sacerdócio, feitas pelo Papa. Alguns congressos que foram feitos, de alguns deles eu até tive a oportunidade de participar em Roma. A Congregação para o Clero organizou um, por exemplo. A Universidade da Santa Croce organizou um outro sobre o celibato, no caso. E muita coisa boa foi publicada na época, certo? Também, em 2007, em Ars é a terra do São João Maria Vianney, né? Modelo de vida sacerdotal, como nos recordou o Bento XVI, no ano sacerdotal, e mais recentemente o Papa Francisco. E foi feito um colóquio, né, no ano de 2007, do dia 26 a 28 de fevereiro. São colóquios que acontecem de vez em quando, sempre sobre temas sacerdotais. E aí foi publicada uma obra chamada Sacerdotes Diocesanos, que tipo de santidade eles são chamados a viver? Prêtre diocésain, quelle sainteté? Então, da editora Parola et Silence, Palavra e Silêncio, em parceria com o Santuário de Ars. Então, uma obra muito interessante, com vários autores, bispos, teólogos, e que vale a pena a gente conhecer. Por exemplo, tem uma bela palestra do cardeal Albert Vanois, grande especialista na carta aos Hebreus, palestras que falam da importância da vida fraterna, da importância, né, da Eucaristia e do amor à igreja para a santidade de um presbítero. E, assim, é claro que os sacerdotes religiosos são chamados a uma particular vivência de santidade. E vale a pena a gente lembrar, já que aqui no Brasil temos tantos franciscanos, uma obra muito interessante do Francesco Neri, Miei Signori, Figli e Fratelli.
e seria o título Meus Senhores, Filhos e Irmãos. São Francesco d'Assisi e i Sacerdote. São Francisco de Assis e os sacerdotes. Né? Então, uma obra que tenta abordar justamente o tema do sacerdócio à luz do franciscanismo, né? A relação entre Francisco, a sua espiritualidade e o sacerdócio. Então, uma bela pedida, uma bela luz para aqueles que vivem um sacerdócio nas ordens franciscanas ou que se inspiram em São Francisco na vivência do seu sacerdócio, né? Um tempo de Papa Francisco, vale a pena ler, né? Esse livro também. E aí, claro, sobre o Concílio Vaticano II, sempre vale a pena a gente lembrar obras importantes, né? Por exemplo, todos os comentários sobre a Presbyterorum Ordinis, mas eu vou colocar dois aqui, os dois estão em língua italiana, certo? São dois comentários de qualidade, um de uma coleção da LDT, dessa editora italiana, que é o Decreto sobre o Ministério e a Vida Sacerdotal, né? Um comentário bem abundante sobre a Presbyterorum Ordinis, de Raimondo Spiazzi, publicada em 1967, essa obra. Então nós temos um belo livro assim de mais de 700 páginas, quase 800 páginas. Então bastante material, comentando cada parte importante do decreto. Eu diria que é uma das melhores obras em matéria. E depois, há pouco tempo, o cardeal Mauro... cardeal, agora eu fiquei na dúvida se ele é cardeal ou talvez nem seja. Mas eu acredito que seja assim, né? O cardeal Mauro Piacenza, ele publicou uma obra chamada Presbyterorum Ordinis, 50 anos depois. Então, uma obra que foi publicada, né, ainda no pontificado do Papa Bento XVI, e que comemora os 50 anos da Presbyterorum Ordinis. Mauro Piacenza era então prefeito da Congregação para o Clero, e ele aborda a temática a partir do direito canônico, da teologia. Quem o conhece sabe que ele é um grande perito nesse tema, né? Então ele comenta quase que exegeticamente os textos do Concílio Vaticano II, da Presbyterorum Ordinis, e enriquece assim o nosso entendimento desse belo texto. Tá bom? Depois a gente vai apresentar outros livros conforme os temas forem aparecendo, tá bom? Então nós vamos seguir, claro, o capítulo 10 do nosso manual sobre o Sacramento da Ordem, Consagrados para a Missão, da editora Ecclesia. Então, é importante a gente, desde o início, compreender que deve existir um nexo profundo entre teologia e espiritualidade. Às vezes a gente vê uma espécie de separação excessiva entre esses dois campos, de modo que às vezes a gente encontra obras sistemáticas que parecem não ter um respiro, vamos dizer, uma dimensão de espiritualidade, e às vezes a gente encontra obras de espiritualidade que parecem sem fundamentos sistemáticos, né? Que é lamentável. Na especialização, nessa crescente especialização no ambiente teológico, às vezes a gente ficou dá margem a escritos que são um pouco capengas, né? Assim, meio que aleijados. Então é claro que um manual de teologia sistemática, um manual que aborde o sacramento da ordem, é claro que ele precisa ter um viés de espiritualidade, falar como esse ministro ordenado se relaciona com Deus, como ele percorre o caminho da sua santidade. E é por isso que justamente que a gente colocou no capítulo 10 do nosso manual esse tema. E é evidente, claro, que numa obra de espiritualidade é preciso que estejam ali os fundamentos bíblicos também, e teológicos, sistemáticos, sacramentais, do que é o ministro ordenado,
para que se possa construir sobre bases sólidas a espiritualidade sacerdotal. A teologia deve ser o fundamento da espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade não pode deixar de fazer parte da teologia. Então, temos que voltar um pouco àquela experiência dos padres da igreja, dos grandes autores, Ratzinger, Balthasar, por exemplo, fazem um pouco isso com seus escritos. Recupera um pouco essa dimensão de uma teologia feita de joelhos, né? Não só com cotovelos na mesa, ou seja, não apenas intelectual, científica, mas também uma teologia que nasce da oração e conduz à oração. Uma teologia que nasce de uma experiência viva com o Senhor, nasce de uma experiência de espiritualidade cristã e sacerdotal, no caso. Então, a teologia do sacramento da ordem ela deve ser uma base necessária sobre a qual a gente deve contar para a gente poder edificar a nossa reflexão sobre a espiritualidade sacerdotal. Evidente que a gente não pode falar de uma espiritualidade sacerdotal senão a partir daquilo que é o ser do sacerdote, né? Porque, entendam, um servo se relaciona com seu patrão de um certo modo, um filho se relaciona de outro, um ministro ordenado se relaciona de um modo com Deus, um leigo se relaciona de outro, um religioso tem um modo particular de se relacionar com Deus. Entendo que o religioso, o sacerdote, o batizado, um leigo, todos são filhos de Deus. Então tem sempre uma dimensão filial nessa relação com Deus. Porém existe uma diversidade de dons, de carismas, de vocações. E isso não passa à margem, não fica à margem da relação com Deus. Quando Deus me chama, por exemplo, ao sacerdócio, ele me chama a uma nova configuração com Cristo. E essa nova configuração marca para sempre a minha vida pela ordenação. A impressão do caráter significa justamente isso. Então, algo que eu não tinha, que agora eu passo a ter, uma nova configuração a Cristo, que me distingue de todos, que me dá um poder particular para o serviço. E isso, é claro que isso influencia todo o meu modo de viver. Minha vocação sacerdotal influencia, evidentemente, a minha relação com o próprio Deus. Eu me relaciono com Deus como um filho amado, eleito para o sacerdócio, que vive uma missão, que transpassa, que envolve toda a minha existência, que não é apenas num momento, não pede somente algumas horas do meu dia, mas toda a minha vida, todo o meu ser, toda a minha existência para sempre. E é claro que a minha espiritualidade, o meu modo de me relacionar com Deus, a minha via de santificação, é claro que ela precisa partir dessa verdade, de uma verdade que nós poderíamos chamar ontológica, certo? De tipo sacramental. Então, vejam que a gente prefere partir dessa ideia, né, do que seria a espiritualidade sacerdotal, lembrando que no número 40 da Constituição Lumen Gentium se afirma de um modo emblemático, e é importante que a gente nunca perca isso de vista, que todos os fiéis de qualquer estado ou condição são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Ou seja, existe um chamado, uma vocação universal à santidade. Todos os batizados são chamados, né, à santidade. Então não é um privilégio de um sacerdote ou de um religioso a santidade. Todos são chamados à santidade. Cada um vai realizá-la, sim, de um certo modo, que a gente poderia dizer que esse modo específico tem algo de comum com os outros modos, através dos quais os demais cristãos vão realizar a sua própria vocação e encontrar, sim, a vontade de Deus, a santidade. Mas também tem as suas especificidades. Tem algo em comum e tem especificidades. Então tem uma unidade na diversidade, que é o modelo de vida da igreja, né? Então lembrem da teologia trinitária, lembrem que a igreja é um espelho da vida trinitária para o mundo, e assim nós cristãos todos somos chamados à santidade, tem essa unidade, tem elementos comuns na santidade de todos os estados de vida na igreja, mas tem as suas especificidades também, e a gente não deve esquecer isso, tá bom?
Então, ao falarmos dos presbíteros ou dos bispos, e também aqui a gente inclui, evidentemente, a figura dos diáconos, que fazem parte do sacramento da ordem, é claro que aqueles que vivem um desses 3 graus da ordem, eles são chamados à santidade, tanto quanto os demais cristãos. Mas eles são chamados à santidade enquanto batizados, enquanto filhos de Deus, recebem a graça santificante para isso, mas essa santidade também solicita a boa vivência do ministério. Então, essa ação ministerial que está baseada no ser ministerial, ou seja, a missão que está baseada na consagração, consagrados para a missão, né? Porque o agir, ele transborda do ser. Então, esse ser novo, esse ser que tem qualidades novas, a partir de uma nova configuração em graus diferentes ao Cristo, cabeça da igreja, ao Cristo, sumo sacerdote, faz com que o presbítero, por exemplo, ele também seja chamado a ser um santo enquanto presbítero, na boa vivência do seu ministério presbiteral ou sacerdotal, tá bom? Então isso é importante. A Pastoridade Vobis número 19 recorda isso também. O concílio afirma a vocação comum à santidade. Esta vocação ela se radica no batismo, como nós sabemos, e o presbítero ele deve sempre recordar que antes de qualquer coisa, como a Presbiteral Ordem número 2 no início diz, ele é, antes de qualquer coisa, um Christi Fidelis. Ele é um fiel de Cristo, ele é um batizado e tem essa dignidade de Christi Fidelis, né? Ele é um irmão entre os irmãos, assim se expressa a Presbiteral Ordem número 9. Porém, essa expressão, ele é um irmão entre os irmãos, não quer esconder também a diferença que existe, diferença que está bem clara lá na Lumen Gentium número 10, como a gente já estudou. Ou seja, que fala que tem 2 formas da gente participar do único sacerdócio de Cristo: o sacerdócio comum dos fiéis, próprio dos batizados e crismados, e um sacerdócio ministerial ou hierárquico, próprio dos ministros ordenados, né? Então, ele é um irmão entre os irmãos, ele deve se sentir um irmão, parte desse grande corpo, parte dessa grande família dos filhos de Deus. E é por isso que ele deve-se evitar que alguém chegue ao sacerdócio com pouco tempo de vida cristã. Por isso se pede, né, como a gente estudou isso já, que alguém que se converteu e abraçou a fé cristã, católica e se batizou há pouco tempo, ele não pode entrar logo no seminário e se ordenar correndo, né? Um neófito. Neófito é aquele que se batizou há pouco tempo, mas ele deve esperar um pouco. Ele deve amadurecer na vivência da fé cristã, amadurecer nesse ser irmão entre os irmãos, nesse ser filho de Deus, nessa espiritualidade, diríamos até laical. Isso é interessante quando a gente pensa em comunidades novas ou também no na prelazia do Opus Dei, a gente vê essa preocupação, né? As comunidades novas e a prelazia do Opus Dei escolhem, né, por assim dizer, acolhem os seus candidatos ao sacerdócio a partir de rapazes que entraram, né, nas suas comunidades de vida ou se tornaram numerários e que já vivem há anos, né, essa vida comunitária, se sentem realmente participando do carisma, né, daquela missão específica, são irmãos entre os irmãos, conseguiram formar as virtudes necessárias. E aí, a partir dessa experiência comum de fraternidade, é que eles dão um passo, por exemplo, na direção de uma vida seminarística e mais tarde sacerdotal, né? E vejam que isso é inspirado na própria vida cristã, né? Um jovem que entra no seminário, ele deveria, antes de mais nada, ser já um bom cristão, um bom rapaz cristão, que já vive as virtudes, que já vive o amor a Deus, que já vive a espiritualidade cristã com equilíbrio, e que, vivendo tudo isso com o equilíbrio necessário, percebe o chamado de Deus e dá um passo importante no seu caminho, entrando numa casa de formação
em vista de um caminho de discernimento que pode conduzi-lo à ordenação diaconal e, mais tarde, sacerdotal. Certo? Então, o presbítero é aquele que é o irmão entre os irmãos, mas ele foi chamado a uma específica vocação e vive uma específica espiritualidade, onde ele segue o mestre, sim, como todos os cristãos seguem o mestre, mas ele segue o mestre de um modo particular. Assim como o mestre tinha os seus discípulos, mas tinha um grupo de apóstolos, de certa forma o presbítero ele participa daquela realidade própria dos sucessores dos apóstolos, né? Ele recebe a parcela do poder dos apóstolos, num grau subordinado a dos bispos, para colaborar com os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, na missão que eles receberam do próprio Cristo através dos apóstolos, né? E que de mão em mão, de geração em geração, chegou até a geração dos bispos de hoje, né? Então a espiritualidade cristã não é um dado, vamos dizer, não é um dado prévio que serve para fixar a identidade do cristão, nem é um adendo da vida cristã. Não é que tem a espiritualidade cristã que vai dizer como o cristão é, ou que por outro lado, que o cristão, ou então que a espiritualidade é um elemento periférico, um adendo da vida cristã. Não. Essas duas formas de ver a espiritualidade cristã são, por assim dizer, incorretas. Mas a gente pode dizer que a identidade cristã, ela inclui a espiritualidade. Esta última, a espiritualidade, é uma parte irrenunciável da identidade cristã. Assim nos explica Saturnino Gamarra no seu artigo sobre espiritualidade no Dicionário del Sacerdócio, tá? Na página 255. Ou seja, o ideal é que a gente veja, não é que tenha a espiritualidade para um lado e a minha identidade cristã para o outro, nem que tenha a minha identidade cristã e na periferia dela tenha a espiritualidade como um elemento assim que pode ter e pode não ter. Não, mas a espiritualidade é uma parte necessária, poderíamos dizer até essencial, da nossa identidade. Então que fique bem claro, né, que a gente não deve compreender a espiritualidade sacerdotal como algo que está à margem ou na periferia da nossa identidade sacerdotal, porque, na verdade, a espiritualidade sacerdotal é uma coisa essencial da nossa identidade sacerdotal. Porque é o nosso modo de nos relacionar com Deus que nos chamou, com Deus que nos amou, com Deus que nos elegeu, com Deus que, por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, age através de nós e nos faz, assim, participar da sua capitalidade, né? Do seu amor redentor, do seu amor salvífico, da sua esponsalidade diante da igreja, né? Então é uma belíssima, maravilhosa missão a nossa, né? Então a espiritualidade, ela tem que estar num elemento, é um elemento central, um elemento essencial da nossa identidade sacerdotal. Da mesma forma, a gente não deve pensar na espiritualidade que precede a nossa existência, a nossa identidade, né? E aí pode ter um pouquinho de confusão, porque se a gente pensar no esquema do seminário, a gente entra no seminário e vai aprendendo um estilo de vida, né? Um estilo de vida que, de certa forma, nos auxilia no desenvolvimento das virtudes que a gente precisa para viver o sacerdócio. Mas entendam, por mais que a gente viva tem um estilo de vida semelhante ao de um sacerdote e vá desenvolvendo virtudes que vão nos ajudar muito a ser um bom sacerdote, ainda ali a gente ainda não vive a espiritualidade sacerdotal. Porque a espiritualidade sacerdotal só é possível na medida em que eu tenho um ser sacerdotal. É quando eu sou configurado ao Cristo, cabeça da igreja, ao Cristo sacerdote, de um modo novo pelo sacramento da ordem, é a partir desse momento que eu posso realmente viver uma espiritualidade sacerdotal. Essa espiritualidade sacerdotal, sempre do ponto de vista humano, ela pode ser, claro, tudo preparado, eu posso fazer todo um caminho de preparação, de ajuda, de auxílio, e o seminário pode ajudar muito nesse caminho,
Mas a espiritualidade sacerdotal como tal, eu vou viver depois de ser sacerdote. Certo? Porque a espiritualidade tem que estar ancorada, né? Ela faz parte da identidade sacerdotal. Essa identidade não existe enquanto eu não recebo o sacramento. É o sacramento que faz com que aquilo que não é passe a ser. Né? Aquele que não era um povo passa a ser um povo. Aquele que não era um sacerdote, no sentido ministerial, hierárquico, para usar os termos de Lumen Gentium 10, passa a ser um sacerdote. Então é a partir daquele momento que eu passo a viver uma espiritualidade efetivamente sacerdotal. Até então posso ser preparado, ajudado para, humanamente falando, aderir e viver com maior facilidade, pensando na minha participação humana ao chamado que Deus me faz. Aquilo que o Senhor me pede como vivência vocacional. Então a espiritualidade do sacerdote consiste no viver radicalmente a nossa própria identidade sacerdotal. Ela não é só quando eu estou rezando, entendeu? É o modo com o qual eu me relaciono com Deus. Inclui as minhas orações. Mas a espiritualidade sacerdotal, de certa forma, abarca um pouco toda a minha vivência sacerdotal. Faz parte da minha espiritualidade sacerdotal, por exemplo, visitar os doentes. Não é que eu, rezando em casa, eu estou vivendo a espiritualidade sacerdotal e quando eu saio da paróquia para visitar um doente, eu deixo a espiritualidade na capela e vou viver a pastoral. Não. Servir os doentes, ir aos hospitais, encontrá-los com compaixão, com amor, isso faz parte da espiritualidade sacerdotal. Porque ali eu estou me relacionando com Deus. Eu estou exercendo em nome de Cristo, oferecendo a Cristo a minha vida, para que Cristo chegue até o doente, para que Cristo, através da minha vida, dê ao doente o perdão dos pecados, dê ao doente o consolo diante da doença, da cruz daquela doença, prepare-o, por exemplo, para a morte, ou lhe conceda a cura, se for também da vontade de Deus. Né? Então, isso tudo faz parte da espiritualidade sacerdotal. Faz parte da espiritualidade sacerdotal preparar uma homilia. Não é, a espiritualidade sacerdotal não é só quando eu estou celebrando a missa. Também, evidente, a Eucaristia é central para a nossa espiritualidade sacerdotal, como para todos os cristãos. Mas, quando eu estou preparando uma homilia para o domingo, ali eu devo fazer como um ato de diálogo com Deus, perguntando, Senhor, o que tu queres falar ao teu povo? E colocando, evidentemente, a minha inteligência e meu coração a serviço de Deus, para que, através de mim, o Senhor possa falar ao seu povo. Ali é a espiritualidade sacerdotal. Estou me relacionando com Deus em vista do serviço que eu presto a Deus, né? Por amor a Deus e por amor ao povo. Né? Serviço crístico. Né? Não era assim que Cristo vivia, na sua pró-existência dupla, amando o Pai, amando a humanidade, querendo cumprir a vontade do Pai e querendo também salvar os homens. O sacerdote vive inserido nesse coração de Cristo, inserido nessa vida do Cristo. Por isso a vida dele toda é permeada, é atravessada, é envolvida por um quê de espiritualidade. Né? Espiritualidade tipo sacerdotal, espiritualidade do Cristo sacerdote, que a gente participa. É um privilégio. Saturnino Gamarra elenca alguns componentes essenciais da identidade sacerdotal que devem compor também a nossa espiritualidade sacerdotal, né? A autêntica espiritualidade sacerdotal. Ou seja, ele elenca elementos da identidade que devem ter uma repercussão, devem orientar a nossa espiritualidade, devem estar presentes na nossa espiritualidade. Como eu disse, a gente se relaciona segundo o que a gente é. Se eu sou filho, eu me relaciono de um jeito com meu pai, diferente do jeito com o qual eu me relaciono como aluno com o meu professor, diferente do modo com o qual eu me relaciono com o meu instrutor de karatê. Então, a minha relação ela está baseada no que eu sou, certo? Então é importante ter isso em vista. Vamos ver
que os elementos da identidade sacerdotal vão reaparecer aqui, orientando como deva ser a nossa espiritualidade sacerdotal. Primeiro ponto, a sacramentalidade. Então, o presbítero é um sinal sacramental, usando o termo de João Paulo II, é um ícone da ação de Cristo na igreja. Então, esse elemento sacramental é uma chave para interpretar a identidade sacerdotal. Também deve ser uma chave para descrever a nossa específica espiritualidade. Quer dizer, saber que eu sou um sinal sacramental do Cristo. Isso deve dar forma à minha espiritualidade. Eu devo buscar conformar a minha inteligência, o meu coração, o meu olhar, o meu jeito de ser, o meu modo de brincar, os meus lazeres, tudo em mim deve buscar uma conformação a essa verdade. Eu não sou só um funcionário de Cristo. Eu sou um sinal sacramental. Eu sou um representante sacramental do Cristo, cabeça da igreja. A minha vida é uma representação sacramental. Isso exige, ou seja, eu sou solicitado inteiramente. Não só uma parte do meu ser, uma parte do meu dia, uma parte da minha inteligência, uma parte da minha liberdade. Eu sou solicitado por inteiro, né? Eu entrego a minha vida por inteira, ao Senhor. Então, essa sacramentalidade, ela deve, evidentemente, orientar uma espiritualidade sacerdotal. Um outro elemento é a referência à Trindade. É claro que não pode haver identidade sacerdotal sem essa referência à Trindade. Ou seja, entender que eu sou sacerdote e que eu só posso sê-lo de um modo digno e santo com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi derramado na minha vida pelo batismo, pela confirmação, mas que foi derramado especificamente sobre a minha vida em cada grau da ordem que eu recebi. Para me dar, tanto para imprimir na minha alma o caráter sacramental, quanto para me dar também não só o aumento da graça santificante, mas a graça sacramental específica do grau da ordem que eu recebi por último, né? Então é preciso que eu viva pneumatologicamente, que eu viva conduzido pelo Espírito, que eu viva confiando no Espírito, que o Espírito seja meu amigo, que eu me deixe conduzir por ele, né? E da mesma forma, a gente deveria recordar também o fato de que o meu ser, ele é conformado ao Cristo. Então eu sou, digamos assim, instrumento do Verbo de Deus encarnado, do Filho. Né? Eu sou instrumento desse Filho muito amado pelo Pai, desse Filho que, junto com o Pai, oferece o Espírito, desse Filho que se tornou, pela encarnação e pela sua morte na cruz e ressurreição, nosso Redentor, nosso Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Então a minha relação com Cristo não é acidental, eu preciso ter uma vida toda crística. E ao mesmo tempo para a glória do Pai, porque o Cristo vive orientado no desejo de glorificar o Pai, de dar ao Pai todo o seu amor, de realizar a vontade do Pai. Então essa filiação é muito forte também em Cristo e é claro que deve ser em nós. Então essa vida trinitária, essa inabitação trinitária, esse entender o meu lugar como ministro ordenado dentro de uma dinâmica de vida trinitária. Eu devo entender a minha vida trinitariamente, para que eu possa me colocar a serviço de uma igreja que também tem um estilo de vida trinitário, certo? Onde eu veja a unidade na diversidade e ame as especificidades e promova a unidade sem destruir a diversidade, certo? O elemento da eclesialidade, evidentemente, é um outro ponto forte. Se o elemento crístico trinitário é fundamental, já recorda a pastora da Buvobis que o elemento essencial, mais importante da identidade sacerdotal, evidentemente, é a dimensão cristológica, e a dimensão cristológica está sempre associada àquela trinitária. A dimensão eclesiológica não pode ficar de fora, né?
eu sou chamado, ordenado para servir a igreja, para me colocar a serviço da igreja, para amar a igreja como se fosse minha esposa, participar desse amor esponsal de Cristo pela igreja. Então isso faz parte da minha identidade, é por isso inclusive que eu vivo o celibato. O celibato tradicional na igreja latina, que tem todos os fundamentos teológicos, como em outro capítulo a gente vê, ele é entendido muito claramente à luz dessa dimensão eclesiológica do ministério. Porque eu devo ser uma representação sacramental do Cristo esposo. Eu não posso ter outra esposa, porque o Cristo esposo não tem outra esposa. E ele ama totalmente a igreja, ele deu a sua vida pela igreja. E o sacerdote deve dar a sua vida pela igreja, é a sua esposa. Ele participa desse amor do coração de Jesus pela igreja. É claro que no fundo a igreja é a esposa de Cristo, não é minha esposa. Mas eu participo desse amor de Cristo e sou chamado, com a minha vida, representá-lo, tomar a igreja que me é confiada, a paróquia, a capela, o grupo, aquela comunidade, o que for, e, digamos, amá-la como se ela fosse a minha esposa. Realizando assim, tornando concreto o amor de Cristo pela igreja, naquele lugar, naquela missão que me foi confiada. Então isso é muito bonito, né? Da mesma forma também, na minha identidade sacerdotal, a gente sabe que o nosso ministério pode ser, segundo o Concílio Vaticano II, descrito com o esquema do triplex munus, ou da tria munera. Então a dimensão de como mestre ou profeta, a dimensão sacerdotal, a dimensão de pastor, rei. Então, da mesma forma, esses três elementos devem indicar direções concretas na vivência da minha espiritualidade sacerdotal. Nós vamos tocar nesses pontos mais adiante, tá bom? Então, vamos, num segundo momento da nossa reflexão, falar dessa conformação sacramental a Cristo, cabeça, pastor, esposo da igreja, como a pastora da Vobis nos ensina. Comecemos a falar da capitalidade, né? Capitalidade de Cristo, um elemento essencial para a gente entender, como a Presbyteriana Ordem número 2 diz, que nós somos chamados a agir in persona Christi Captis, e a pastora da Vobis número 15 recorda que nós somos representantes sacramentais de Cristo, cabeça da igreja. Esse elemento capital muito importante. Ele caracteriza a nossa conformação a Cristo. O termo cabeça, como a gente sabe, por um lado ele fala de autoridade, autoritas. E autoridade nós já entendemos que não é só, não deve ser entendido como sinônimo de autoridade despótica, ou autoridade que massacra os outros, mas uma autoridade que é aquele que quer que os outros cresçam, quer que os outros sejam o que devem ser. Então é um serviço de amor. Então essa capitalidade, ela indica uma autoridade. Realmente o sacerdote ele recebeu uma autoridade que em última instância é do Cristo. É a autoritas Christi, a autoridade do próprio Cristo, com a qual o sacerdote é revestido. Inclusive liturgicamente isso fica claro com certos indumentos, como por exemplo a estola, que fala desse poder sacerdotal, que no fundo pertence a Cristo, mas que Cristo nos concede essa estola para que nós possamos ser os instrumentos pelos quais Ele exerce o seu sacerdócio. A partir dessa conformação que nós temos com Ele, nós vamos participar do seu sacerdócio instrumentalmente. Então Ele vai exercer o sacerdócio dele através da minha vida, como homem, como ministro da sua igreja, né? Então nós recebemos esse poder espiritual. O Espírito Santo nos concede tudo o que é necessário para a gente cumprir essa missão que Cristo nos confia. Então Jesus é Cristo, é a cabeça da igreja, nos fala dessa autoridade, mas nos fala também de fonte de vida, né? A cabeça era entendida no tempo de São Paulo, que trata desse assunto lá na carta aos Colossenses e na carta aos Efésios, a partir um pouco da filosofia de Aristóteles, como fonte de vida. Então também o Cristo, é claro que é o Cristo a fonte da vida,
Mas o sacerdote, ele se conforma a Cristo. Então, ele, de certa forma, ele também é uma fonte de vida para o povo. A vida dele é como se fosse um poço, onde o povo pode vir beber. Por isso o sacerdote tem que estar sempre unido a Cristo, para que ele possa dar de beber da água pura, da água do Espírito, da água de Deus, da água que realmente concede vida. Se o sacerdote deixar de estar nessa sintonia com Deus, em alguns momentos da sua vida, ele pode dar de beber dele mesmo, de água impura, de uma água não sã, de uma água não saudável, de uma água não santa. Ele pode contaminar o rebanho. Por exemplo, ensinando coisas erradas. Certo? Então, o sacerdote tem que estar sempre nessa profunda sintonia com o Cristo, né? Sacerdote, então, ele também está conformado ao Cristo cabeça, ao Cristo esposo, né? Ou seja, essa responsabilidade a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho melhor dela, porque a cabeça tem esse tríplice significado, né? Lá em São Paulo. O significado de autoridade, uma autoridade de serviço de amor, uma autoridade que faz os outros crescerem, esse significado de fonte de vida, ou seja, de dar a vida, de oferecer a sua vida para que os outros tenham a vida. Então faz parte, o sacerdote que quer ganhar a sua própria vida, que não quer dar a sua vida, que não quer perder a sua vida, ele não está vivendo essa missão, não está vivendo a verdadeira espiritualidade sacerdotal. Ele deve encontrar a sua alegria, a sua felicidade, a sua realização em perder a sua própria vida. Quem perder a sua vida vai ganhá-la, diz o Evangelho, né? Então, como Cristo é um servo, e é um servo que se entrega por amor, é um servo que se entrega abraçando um caminho de sofrimento, caminho redentor. O sacerdote também deve ser um servo por amor, como diz certa música, mas também deve ser um servo que não tem medo da cruz, que carrega a sua cruz e abraça um sofrimento que é próprio da sua missão. Mas se ele viver esse sofrimento unido a Cristo, ele vai ser feliz e santo. Santo e feliz são praticamente sinônimos na espiritualidade. O santo é feliz, o bem-aventurado é o santo, né? Então, Pastor da Buvobis número 20 se diz: fazendo todo o sacerdote a seu modo, às vezes da própria pessoa de Cristo, de igual forma enriquecido de graça especial, para que, servindo todo o povo de Deus e a porção que lhe foi confiada, possa alcançar de maneira conveniente a perfeição daquele de quem faz às vezes, e cure a fraqueza humana da carne, a santidade daquele que por nós se fez pontífice, santo, inocente, impoluto, separado do pecado, né? Então, o sacerdote, ele é chamado, né? Ele é chamado a essa vida de total entrega. Na medida que ele entrega a sua vida, na medida que ele percorre esse caminho de serviço por amor, de um serviço cruciforme, que vai me crucificando, né? Onde eu vou morrendo para mim mesmo, saindo de mim mesmo para viver para Deus e para os irmãos, ele vai encontrando a sua bem-aventurança, a sua felicidade, a realização do seu coração, da sua vocação. No número 21 da Pastora da Buvobis, deixa eu só confirmar, Pastora da Buvobis, se diz assim: a vida espiritual do ministro do Novo Testamento deve levar, portanto, a marca desta atitude essencial de serviço ao povo de Deus. Então ele é um servo, ele é um ministro. A alegria dele é servir, como Cristo veio não para ser servido, mas para servir. Destituído de qualquer presunção ou desejo de assenhorear-se do rebanho a ele confiado. O ministro deve evitar essa ideia de que ele deve ser o patrão da paróquia, o rei da paróquia, né? O reizinho da paróquia. Mas ele está ali para ser o servo, para ser aquele que conduz por amor num serviço cruciforme, né? Que tem a marca da cruz, onde você morre para si mesmo para viver uma vida nova, uma vida santa, a vida que Deus deseja para nós. É um serviço feito de ânimo alegre. O Papa Francisco recorda muito isso, essa alegria do Evangelho. O sacerdote deve ser uma pessoa alegre, que com alegria vive o seu ministério. Mas também o sacerdote, ele deve viver com responsabilidade, com gravidade, com seriedade o seu ministério, né? Ao contrário de alguns
que pensam que a alegria não combina com seriedade. As duas coisas sim combinam. Com seriedade a gente vive alegremente o nosso ministério. As duas coisas não se excluem, muito pelo contrário, devem caminhar juntas. Então ele é chamado a assumir, frente ao mundo inteiro, uma atitude sacerdotal de serviço, para ser fiel a Deus e amar em nome do Cristo. A igreja é aquela parcela da igreja que lhe foi confiada. O bom pastor, o sacerdote, ele é chamado a ser imagem do bom pastor. Nós sabemos disso, essa imagem é muito utilizada pelos padres da igreja para falar dos bispos, né? Mas, no decorrer dos séculos, na tradição teológica, essa imagem sempre mais foi associada até por causa da relação presbítero-bispo, o presbítero como cooperador do bispo. É natural que também se entenda o presbítero como alguém que vive esse pastoreio também, né? Num grau subordinado àquele do bispo, né? Mas que também é imagem do Cristo bom pastor. Então, a exaltação Pastorida Vobis, do Papa São João Paulo II, afirma que a imagem de Jesus Cristo bom pastor retoma e repropõe com novos e sugestivos elementos, no fundo, o mesmo conteúdo da capitalidade de Cristo. Ou seja, nós podemos falar do Cristo como cabeça ou do Cristo como bom pastor. Fundamentalmente, o conteúdo dessas duas imagens coincide. Em efeito, esta imagem bíblica que está presente no Salmo 22, Ezequiel 34, 11 e 31, e que foi utilizada pelo próprio Cristo, basta lembrarmos do Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 1 a 18, coloca em relevo particularmente a ideia da caridade pastoral. Ou seja, a ideia de que Cristo é aquele bom pastor que não se cansa, que está amando, amando e amando sempre as suas ovelhas e fazendo tudo por amor. E esse amor é tão profundo, ele é tão grande, marcante, que esse amor conduz o bom pastor até ao limite da sua própria vida, até o ato, digamos que humanamente falando, é o mais alto que se pode ter de amor por alguém, que é o ato de dar a vida por aquele que você ama, por aqueles que você ama. O próprio Cristo falou disso, né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Cristo, então, deu a sua vida pelos seus amigos. Ele não só falou disso, mas ele deu a sua vida pelos seus amigos, né? Nos deixando o sacramento do seu amor na Eucaristia, para que nós pudéssemos participar dessa entrega de amor. E o sacerdote, ele vive profundamente unido a esse sacramento da Eucaristia. Esse sacramento daquele que dá a vida pelos seus amigos. O coração de Jesus, esse coração cheio de amor que se entrega a sua vida pelos seus amigos, pede lugar no coração do sacerdote. Pede que o sacerdote deixe, né, ele bater dentro do seu próprio peito, para que o coração do sacerdote possa ser formado à imagem e semelhança do coração do Cristo, né? Ou seja, seja manso e humilde, cheio de amor, cheio de misericórdia, coração de pastor, né? Então, assim como o bom pastor vai conduzindo as ovelhas pelos pastos, até os pastos eternos, até o céu, o sacerdote vai conduzindo também nessa união a Cristo as suas ovelhas, as ovelhas que Cristo lhe confiou, até o céu. Então ele tem que ter uma visão voltada para o céu. O sacerdote tem que ter um olhar voltado para o céu. Não pode esquecer para onde ele está indo. Não pode esquecer para onde ele deve levar as almas. São João Bosco, o Dom Bosco, né, tinha isso muito claro, né? Levar as almas para o céu, salvar almas. São João Maria Vianney tinha isso gravado no seu coração. Ele estava na paróquia de Ars para salvar almas. A missão do padre é salvar almas. E ele então, ele oferece a sua vida para que isso aconteça. Ele dá a sua vida para salvar almas, né? Esse é próprio do amor pastoral. Então, o bom pastor é aquele que, cheio de amor, movido pela caridade pastoral, é capaz de dar a sua vida para salvar almas, para levar as almas para o céu, para levar as almas para Cristo, para sempre, para a glória eterna, né?
Pastor da Bovober número 22. Pedro chama a Jesus o príncipe dos pastores. Em grego, arquipoimenos, ou seja, arquipastor. 1 Pedro 5,4. Porque a sua obra e missão continuam na igreja através dos apóstolos. Né? Então, é muito importante a gente entender. Cristo é o arquipastor e Pedro entende a sua própria missão e a missão dos presbíteros, a missão dos bispos, como sendo uma missão também de pastoreio. Né? Então, a missão dos apóstolos e dos seus sucessores é uma missão também de pastoreio. Em virtude da sua consagração, estes são configurados a Jesus, bom pastor, e são chamados a imitar e a reviver a sua própria caridade pastoral. Então, aqueles que são chamados a serem imagem sacramental desse bom pastor, ícone do bom pastor, representantes sacramentais do Cristo bom pastor, devem configurar seu coração ao coração do bom pastor, por meio dessa, né, da graça sacramental que eles receberam, do caráter sacramental que eles receberam, e por meio de uma constante vivência da caridade pastoral. A caridade pastoral vai transformando, vai ordenando o nosso coração, vai curando o nosso coração, vai libertando o nosso coração do egoísmo, da maldade, para que o nosso coração seja realmente cada vez mais como o coração de Jesus. Né? Lembre-se daquela famosa frase de São João Maria Vianney, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Então é claro que essa é a nossa referência. Nosso coração deve buscar ser como o de Jesus. Temos um longo caminho, mas não devemos desistir. Esposo da igreja. Então, já dissemos, né, o sacerdote, essa conformação sacramental a Cristo, o sacerdote deve buscar entender que a sua identidade, a sua espiritualidade estão ligadas ao fato de que ele foi conformado ao Cristo cabeça, ao Cristo pastor, ao Cristo esposo, Cristo bom pastor, Cristo esposo. Né? E agora pegamos aí essa dimensão da esponsalidade, que já está presente lá também na ideia de capitalidade, assim como o bom pastor, essa imagem no fundo repropõe no fundo elementos que já estão presentes na capitalidade. Você pode pensar na capitalidade, a ideia da fonte de vida, essa fonte de vida, dar a vida. Isso que nós estávamos falando sobre o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida. Então é claro que você pode fazer uma analogia entre o bom pastor que dá a vida e Jesus, cabeça da igreja, a cabeça que é fonte de vida, que dá a sua vida pelo corpo, né? Que entrega a cada pulsar de amor a sua vida pelo corpo. Mas também Cristo é esposo. E o sacerdote deve viver essa esponsalidade. Então a capitalidade de Cristo também possui uma dimensão esponsal, que está bem colocada lá em Efésios 5, do versículo 21 ao versículo 33. Jesus é o verdadeiro esposo que oferece o vinho da salvação à sua esposa. Leiam as bodas de Caná, João 2, de 1 a 11. Ele a amou e se entregou por ela, a fim de torná-la santa e imaculada. Então Jesus amou a igreja, ele se entregou por ela, ele quer que ela seja santa, imaculada. Ele a ama de todo o seu coração, ele quer apresentá-la ao Pai, né, santa. A igreja efetivamente é o corpo no qual está presente e operante Cristo cabeça. É também a esposa que nasce como nova Eva do lado aberto do Salvador sobre a cruz, João 19, 34. Por isso Cristo está presente diante da igreja, alimentando-a e cuidando dela. Desde Santo Agostinho essas imagens se unem, né? Cristo cabeça, igreja corpo, Cristo esposo, igreja esposa. Se o Cristo cabeça e igreja corpo falam dessa unidade de amor, mística entre os dois, a ideia do esposo e da esposa fala da alteridade, necessária também para a gente não confundir uma coisa com a outra, né? Então Cristo e a igreja também tem essa alteridade entre os dois. Mas é importante que o sacerdote ele se veja como esse esposo que participa, que está do lado do Cristo.
ele é membro da igreja, ele é filho de Deus, ele é irmão entre os irmãos, mas ao mesmo tempo, por uma configuração sacramental, ele olha a igreja com amor de esposo. Nem todo mundo entende isso. Às vezes as pessoas não conseguem entender como o padre olha a igreja com um olhar de esposo. E o padre tem que ajudar o povo a entender isso, que ele olha a igreja um pouco como Cristo olha a igreja. Participa desse olhar do esposo pela igreja. Então ele olha com esperança, ele olha com amor, ele olha com, vamos dizer, acreditando no potencial de cada um. Ele olha querendo dar a sua vida para que cada um tenha tudo o que precisa para poder ser santo, para a glória de Deus, né? Então, essa esponsalidade, é aqui que entra também a questão do celibato, porque o celibato ele entra nessa dimensão, né? Do celibato ele encontra o seu sentido na vivência do amor esponsal, né? A gente não renuncia ao amor esponsal, né? Alguém que se casa vive o amor esponsal numa modalidade, que inclui também o uso da genitalidade, o uso vamos dizer, o uso do matrimônio, de uma vida sexual ativa com a sua esposa, na abertura à vida, etc. Mas o sacerdote, ele não renuncia nem à sua sexualidade, né? Ele continua sendo homem, esposo e viril, e nem muito menos o amor esponsal. Ele é chamado a realizar essa dimensão esponsal na sua vida através do celibato sacerdotal. Edith Stein, ela fala sobre as mulheres, né? Ela diz que nenhuma mulher pode cumprir a sua missão e viver a sua identidade feminina se ela não for, claro, filha, mas se ela não for também esposa e mãe. E aí uma mulher pode ser esposa e mãe casando ou sendo religiosa. Então, casando ela pode ter os seus filhos biológicos ou não, mas e religiosa ela vai ter filhos espirituais, deve se abrir nessa união com Cristo a uma fecundidade espiritual. Então, sendo mãe e esposa, que uma mulher se realiza. Um homem se realiza sendo esposo e pai. Então o sacerdote ele vai se realizar e faz parte da virilidade dele, do ser masculino dele se realizar dessa forma, sendo esposo e pai. Ou seja, desposando alguém, desposando a igreja no ser feminino, nessa união sacramental ao Cristo, e sendo pai de casais, sendo pai de crianças, que eu batizo, que eu educo na catequese, que eu formo na perseverança, de jovens, de anciãos. É uma paternidade diferente, é uma paternidade espiritual, uma paternidade que vai se tornar mais e mais fecunda na medida que eu estou mais e mais unido a Cristo e mais eu vivo a santidade. Quanto mais unido a Cristo e mais eu viver a santidade, mais essa paternidade, essa maternidade, falo aqui de homens e de mulheres, ou seja, de padres e de religiosas que vivem o celibato, vai ser fecunda, vão ser fecundas. Vão ser fecundos, né, essas duas realidades. E aí no caso do sacerdote, a sua paternidade vai ser sempre mais fecunda na medida que ele estiver sempre mais unido a Cristo, vivendo uma vida conforme a de Cristo, ou seja, uma vida santa, bem-aventurada, certo? Então, Pastor W. Vobis, número 22, enquanto representa o Cristo, cabeça, pastor e esposo da igreja, o sacerdote coloca-se não só na igreja, mas perante a igreja. Ele é chamado na sua vida espiritual a reviver o amor de Cristo, esposo, na sua relação com a igreja esposa. A sua vida deve iluminar-se, orientar-se também por este tratamento nupcial, que lhe exige ser testemunha do amor nupcial de Cristo. Então ele deve, a sua vida, a sua vocação deve ser iluminada por esse mistério. Por conseguinte, capaz de amar as pessoas com um coração novo, grande, puro, com autêntico esquecimento de si mesmo, com dedicação plena, contínua e fiel. Ele precisa amar de um modo casto, amar de um modo puro, né? E crescer sempre nessa dedicação total, contínua e fiel a esse povo que lhe foi confiado, a essa esposa que lhe foi confiada, tá bom? Então, isso é muito bonito. Vale a pena aqui também recordar um texto que se encontra na página 228 do nosso manual, tirado da exortação apostólica sobre Eucaristia, chamada Sacramentum Caritatis, escrita pelo Papa Bento XVI. Número 24 do texto diz assim:
Na realidade, o celibato sacerdotal constitui uma especial conformação ao estilo de vida do próprio Cristo. Antes de mais nada, semelhante opção é esponsal, a identificação com o coração de Cristo, esposo, que dá a vida pela sua esposa. Ou seja, o celibato sacerdotal é entendido como o celibato esponsal. Eu abro mão de um tipo de esponsalidade para viver uma outra. Não é uma castração, mas é uma total dedicação a um tipo de esponsalidade mais espiritual, que me faz participar do amor de esposo do Cristo pela igreja, onde eu desposo a igreja em Cristo Jesus. Então é uma opção de amor, esponsal. Por isso o padre pode sim usar uma aliança, né, como eu uso, e dizer assim: olha, eu sou casado sim, sou casado com a igreja. Em Cristo Jesus eu fui chamado a um tipo de amor esponsal diferente. Certo? Eu não posso ter duas mulheres, uma mulher em casa com filhos e a minha esposa igreja também. Eu seria bígamo, né? Então o celibato me recorda essa plena vivência de um amor que exige tudo daqueles que são os representantes sacramentais de Cristo, cabeça, bom pastor e esposo da igreja.